Estamos de volta ao nosso estudo. Muito boa noite oficialmente agora. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. E a gente sempre faz uma preparação para dar início ao nosso estudo, quem está vindo pela primeira vez. A gente faz uma oração, uma preparação para a gente entrar numa sintonia, numa única conexão entre nós e entre a espiritualidade, para a gente dar início ao nosso estudo. Então eu vou pedir para você agora que, a partir desse momento, você traga o seu pensamento para o momento presente, para o aqui, para o agora. Se você quiser, pode até fechar seus olhos. Respire fundo, enche o seu peito de ar e solte. Respire. A partir de agora, com o seu pensamento focado no momento presente, você vai começar a relaxar seu corpo físico. Começando pelos seus pés, você vai respirando, vai relaxando os seus pés, suas pernas, o seu quadril, seu abdômen, peito. Relaxe todo esse tempo da sua coluna, relaxe seus ombros e braços, suas mãos, relaxe seu pescoço, nuca, relaxe todo esse tempo do seu rosto agora, seus olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu corpo cabeludo, respire, enche o seu peito de ar e solte. E assim, o seu corpo um pouco mais relaxado, vai serenando, se conectando ao presente, ao agora. Dessa forma, você vai entrando em sintonia com você mesmo, conectando a sua essência, que é divina. E assim, você agradece por mais esse dia que você teve de oportunidade. Você agradece pelo seu teto, pelo seu pão de cada dia. Você agradece pelo seu colchão macio, que permite descansar à noite. Você agradece pelo convívio com as pessoas que você ama, que são caras, por ainda ter essa oportunidade de conviver com elas. Agradeça. Agradeça do fundo do seu coração, aliciando em você o sentimento da gratidão, que faz ainda mais profundamente com você mesmo. É que você possa pensar numa pequena luz, uma pequena centelha, bem lá no fundo da alma, mais no fundo do seu coração. Quanto mais gratidão você vai colocando no seu coração, você vai visualizando essa luz crescendo, aumentando, expandindo, de dentro de você, de dentro da fora. Você vai expandindo, aumentando cada vez mais essa luz, até que ela envolva todo o seu corpo. Uma luz que mais lhe agrada, porque ela é sua. Então você envolve com a sua própria luz. Você se auto-ilumina agora. Continua aumentando, expandindo essa luz no ambiente em que você se encontra, iluminando a sua volta, como se você fosse um pequeno sol que ilumina e aquece tudo à sua volta. Isso,
E assim a sua luz vai envolvendo o ambiente, conectando com a luz do colega do lado, se conecta com o outro, com o outro. Nos conectamos aqui presencialmente, nos conectamos virtualmente, nos conectamos espiritualmente. Todos que estão presentes neste momento, formando uma linda corrente de luz, uma maravilhosa corrente de luz que vai nos envolvendo, vai nos equilibrando, nos restabelecendo. E nessa corrente de luz, talvez você queira me acompanhar nesta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, assim seja. Respira novamente, deixe o seu peito ficar, vai se reconectando agora ao seu corpo físico, percebendo ele novamente, os membros, percebendo o peso que ele faz onde você está sentado ou sentada, respirando, confortável para você pode abrir os olhos. Muito bem. Estamos agora irradiados e prontos, conectados para começar o nosso estudo abençoado de hoje. Bom, pessoal, a gente está fazendo a leitura do Evangelho, né? Nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um capítulo onde dentro dessa frase que Jesus pronunciou, a gente está entendendo, estudando, compreendendo sobre a reencarnação. Porque ele falou, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Fazendo a gente entender que é preciso viver várias vidas, né? Para que a gente possa trilhar o caminho da evolução. Então a gente vai vida após vida, crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, e aos poucos, de reencarnação em reencarnação, vamos evoluindo, até um dia podermos chegar próximos de Deus. Conheceremos a verdade e nos aproximaremos de Deus. Antes de continuar, boa noite, seu Vicente, boa noite, Thaís, sejam bem-vindos. Boa noite, Wellington, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Boa noite, Wellington. Boa noite, Thaís. Cadê sua mãe, Thaís? Está aqui comigo. Eu estou aqui. Ah, está com você. Por isso que eu não estou entrar. Que bom que ela está aí. Eu estou aqui. Ah, beleza, dona Nina. Estava com saudade da senhora. Eu também. Então tá bom. Obrigada. E antes de continuar, eu preciso falar uma coisa muito importante. Parabéns, mulheres. Parabéns, mulheres. Obrigada. Vocês merecem, são guerreiras. O que seria do mundo sem as mulheres? Não existiria, né? Não existiria o mundo, a humanidade, se não fosse a mulher para gerar, né, a humanidade. Parabéns para vocês. Que Jesus possa iluminar com vocês todos os dias da vida de vocês, dando cada vez mais inspiração e força para continuar essa batalha que a gente sabe que não é fácil. Às vezes eu converso com a minha esposa assim, graças a Deus eu vim homem, porque mulher enfrenta cada barra que não é brinquedo, né? Não é brinquedo. Bom, então voltando aqui à questão da reencarnação, na qual a gente está vendo essa questão que Jesus disse sobre que ninguém pode chegar a Deus se não nascer de novo, que para isso a gente precisa de várias vidas. A gente fez a leitura aqui do início desse capítulo, na qual ele fala do profeta Elias, que voltou como João Batista, né? Jesus afirma isso, que o profeta já tinha vindo como João. Ele fala várias passagens sobre esse assunto, comprovando a questão
do nascer de novo, né? A gente falou sobre a questão da confusão feita entre ressurreição e reencarnação, né? Que muitos acreditavam que a ressurreição era possível, ou seja, você voltar à vida no mesmo corpo que você deixou a vida. E a ciência mostra hoje que é impossível, o corpo se dissolve, ele deixa de existir, né? Ele se desintegra, do pó viestes, ao pó voltarás. Então o corpo volta ao pó. Não tem como você voltar no mesmo corpo. Você volta sim, mas volta num novo corpo. Por isso, reencarnação, voltar à carne, né? E a gente estava estudamos até no item número 11, que a gente fez a leitura a semana passada. Hoje, a gente vai dar continuidade a partir do item número 12 do capítulo 4 do Evangelho. Para quem está acompanhando. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem ficar à vontade, tá? Muito bem. No item 12. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isso está em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Antes da gente comentar, vamos para a explicação de Kardec, né? Esta passagem, que é o item 13 do Evangelho, esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espíritos, ele teria dito, vivem ainda, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam na interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, quer dizer, uma outra visão, entendendo como regeneração moral, evolução, desenvolvimento, crescimento do espírito da alma, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Então vamos destrinchar isso daqui. Primeiro ponto que eu preciso elucidar aqui e trocar ideia com vocês é sobre a palavra ressuscitarão, né, que ele fala aqui no começo. Estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. E a gente falou, né, que a questão da ressurreição é impossível. E também falamos aqui, até numa nota que tem aqui do Evangelho, uma nota sobre a questão das traduções, de que a Bíblia foi alterada, que esse termo, o termo reencarnação foi substituído por ressurreição, né, ou ressuscitação. Então, se está escrito aqui ressuscitarão, provavelmente pode ter sido uma alteração na tradução, ou a forma que Jesus falou na época para que as pessoas entendessem essa questão de viver novamente, que eles não entendiam a diferença entre reencarnação e ressurreição, tá? Mas aqui está mais para a questão dessa alteração na tradução aí, que a gente já estudou, que aconteceu, né? Muita coisa foi alterada em virtude de interesse próprio da própria igreja na época, né? Como é que é a convenção que você falou, que fizeram a alteração? Conselho de Nicéia. Conselho de Nicéia. Isso aí. 325. Isso aí, 325. Bom, então, esclarecendo esse ponto, né, vamos continuar com a interpretação. Olha só, primeira coisa que ele fala aqui na explicação de Kardec, que está bem explícito, que se ele quisesse falar ressuscitarão, ou seja, voltar ao corpo, não teria falado viver de novo.
Teria falado vivem ainda. E não vivem de novo. Voltar a viver de novo, né? E ele fala que, no sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso. Porque, se for entender que é a alma que morre e revive, né? Se a gente for interpretar dessa forma, a alma morreu, o corpo e a alma morreu, e a alma revive. Aí sim seria uma ressurreição. Mas isso é impossível, a alma não morre. Então, no sentido espiritual, seria um contrassenso pensar assim, para entender a palavra ressurreição, de reviver. A alma não morre. Então, ele não quis dizer isso. Ele estava se referindo ao corpo que a alma vai viver de novo, em outro corpo, né? Na vida material, que a alma permanece depois da morte do corpo físico e depois volta num novo corpo para uma nova vida, para continuar a sua jornada evolutiva, né? E pensando num outro sentido, no sentido moral, de elevação, de desenvolvimento, de elevação da alma, né? Isso seria a prova de que não existe esse negócio de pena eterna. Porque tem religiões que acreditam, né? Que ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Ou seja, se você for um pecador, você vai pagar pelos seus pecados, vai viver no fogo do inferno a eternidade. Pensa. Vamos imaginar isso? Qual seria a justiça de Deus? Porque a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom. Ele é soberanamente justo e bom. Qual seria a justiça se, porque eu pequei numa vida material que é um sopro perante a eternidade da alma, eu fiz uma coisa errada e eu vou pagar a eternidade por aquilo? Não seria um castigo muito extenso? Eu pagar o resto da eternidade por um erro que eu cometi? Seria a mesma coisa que você pegar o seu filho porque ele fez castigando ele o resto da vida. É justo ficar batendo no seu filho, colocar ele de castigo, ou tirar alguma coisa que ele gosta o resto da vida porque ele teimou uma vez? Deus faria isso? Não. Então, entendendo essa questão de reviver, de ter uma nova vida, de ter uma nova oportunidade para que você aprenda com seus próprios erros, é jogar por terra essa ideia de pena eterna. Quem de nós não é pecador? Quem de nós aqui, réis mortais, seres humanos, nunca pecou, nunca errou? Seria a mesma coisa que condenar a humanidade inteira para o inferno durante a eternidade. Qual seria a justiça de Deus nessa história? Então, a questão é, não existe esse castigo eterno. Pensando na evolução do espírito até chegar a Deus, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, um novo dia, uma nova semana, um novo ano, um novo ciclo, uma nova vida que vai te dando infinitas oportunidades de você se regenerar, se corrigir, de você mesmo entender e compreender os erros que você cometeu e corrigir esses erros, primeiramente deixando de cometê-los. Em um segundo momento, corrigindo, ou seja, procurando quem você prejudicou e fazendo algo de bom para essa pessoa, para, como se diz, pagar por aquilo de ruim que você fez lá atrás. Ou seja, Deus nunca castiga, nunca te dá uma pena, um castigo por algo que você fez de errado. Ele te dá sempre uma nova oportunidade, chance. Muito bem. Uma nova chance, né? Um novo ciclo, um novo dia, uma nova semana, uma nova vida. O que você errou nessa vida,
você vai entender na sua consciência que foi um erro, você vai pedir uma oportunidade de retornar à vida material para corrigir esse erro perante aqueles que você prejudicou. Você vai ter a oportunidade de conviver com aquelas pessoas novamente, para ter a oportunidade de cuidar delas e perdoá-las, e vice-versa, corrigindo os seus tropeços, os seus erros, e com isso se lapidando, se tornando cada vez melhor. Evoluindo moralmente, ou seja, evoluindo no bem, se tornando um ser humano melhor, se tornando um ser humano mais humano e evoluindo também intelectualmente, buscando mais conhecimento, mais aprendizado, aprendendo, praticando, corrigindo, deixando de errar, errando cada vez menos e assim nas sucessivas escaladas da evolução, ou seja, nas sucessivas vidas, você vai crescendo até um dia encontrar o reino de Deus, nascendo e renascendo inúmeras e inúmeras vezes. E isso eu já até comentei aqui, nos faz uma reflexão muito importante, que é mais um motivo que a gente tem para agradecer a Deus. Hoje, neste exato momento, você está na sua melhor versão. Você hoje é o acúmulo de experiências e aprendizados ao longo de várias reencarnações. Você está num momento em que você hoje está na sua maior maturidade até agora. Amanhã você vai estar um pouquinho melhor. Nem que seja só um pouquinho. Depois de amanhã, um pouquinho. Melhor ainda, até que você vai crescendo, aos poucos. Você ia falar alguma coisa? Eu estava pensando aqui numa história antiga que a gente ouviu em outros lugares. Um pai triste, né, com o filho, porque o filho tinha virado assaltante, né? Essa vida, apesar de ter sido criado com todo carinho, com todo amor e tal. E aí, procurando a resposta, ele recebeu uma resposta. Que nessa vida ele era dessa forma, mas devido a tanto carinho, tanto amor que ele havia recebido do pai, hoje ele era só isso, que anteriormente ele era assassino e ladrão e tal. E é isso mesmo, né? As voltas que a encarnação dá tem aquela passagem, né? Nascer, crescer, morrer e renascer ainda. Tal é a lei. Tal é a lei. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Essa é a lei da reencarnação e a lei da gente tem que encarar encontrando aqueles que a gente deve, aqueles que nos devem, né? Para poder reconstruir esse estado. Para alcançar essa evolução que a gente está buscando através do aprendizado. Exatamente. Exatamente. Eu vou ouvir vocês aqui. Pode falar, Laura. Você vê que a reencarnação ela é universal, uma verdade universal. Você tem no Japão a crença na reencarnação, tem na Índia, nos povos mais antigos, no Egito, já tem essa crença da reencarnação. A Igreja Católica ela mudou com o concílio, mas os primeiros cristãos, no primeiro momento, acreditavam na reencarnação. Né? Foi alterando com o tempo. Mas não tem nada que seja verdade que vai ficar escondido para sempre, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai voltando, vai lembrando e a gente vai progredindo, né? Porque só a existência única para explicar esse mundo aqui não fica sem lógica. Nós estaríamos bem atrasados se fosse só uma existência, acho que a gente não saía nem da época das cavernas, né? Porque daí cada passo você ia ter que estar descobrindo fogo de novo. Você ia ter que estar inventando a roda, né? Agora com a reencarnação, conhecimento passado de geração para geração, e daí você indo e voltando, vai progredindo materialmente, espiritualmente, moralmente. Então,
é o que é o mais correto, por isso que a gente crê na reencarnação. Existência única, para mim, não faz sentido. Perfeito, Laura. Perfeito. Inclusive, a gente até falou nos primeiros itens desse capítulo sobre isso, que os judeus já acreditavam na reencarnação, né? Eles já acreditavam nessa questão das vidas sucessivas. E aí, depois que a tradução foi mudada essa questão de reencarnação para ressurreição, enfim. Mas os únicos povos que que não acreditavam nessa questão da alma e das vidas sucessivas eram os saduceus, né? Que era um povo bem materialista, tinha uma cultura bem materialista, só enxergava as coisas da matéria. Muito bem. Então é isso. Essa questão da evolução. Pensa, tudo no universo, na natureza, no dia a dia, tudo na nossa vida é gradativo. Então, assim, pensar que a gente seria capaz de, em uma simples vida, deixar de ser, vocês estão me ouvindo bem, né? Deixar de ser um ser ignorante para se tornar Deus numa única vida, isso seria ilógico, né? Porque é muito pouco tempo. Principalmente quem já tem um pouquinho mais de idade sabe muito bem como a vida passa rápido, né? Parece que eu me lembro que foi ontem que eu estava brincando na rua com os meus coleguinhas. Hoje já sou pai de família, estou aqui, né? Então, assim, passa muito rápido. A vida é um sopro. Não dá para a alma aprender tudo que ela precisa para evoluir tanto no nível de Deus em numa oportunidade só, né? Então, tudo na natureza, no universo, é gradativo, é aos poucos. Não seria diferente a evolução de um ser tão complexo quanto o ser humano, que raciocina, que pensa. Diga, Suzana. Então, como eu já falei no começo, as pessoas, elas sabem de toda essa verdade. O que elas têm é um medo de falar sobre isso e ferir sua religião. Aí já entra um caso, assim, de religião, porque o assunto é muito delicado, entendeu? Eu tenho minhas irmãs evangélicas, né? Então, tanto é que a minha irmã, ela acredita em tudo que eu falo para ela. Ela acredita, mas ela não sai daquele padrão da igreja dela. Por quê? Porque eu acredito que é o preconceito. Não, eu tenho que fugir dessa verdade. Então, eles vão ficar caminhando ali, naquele passinho, eles não cortam cabelo, eles não põem uma roupinha bonitinha. Tipo assim, se parar de fazer isso, eles estão contradizendo a religião deles. Aí não é nem a questão da verdade, porque na realidade eles sabem dessa verdade, que existe a reencarnação. É o que eu tento falar, eles têm um certo medo, um certo preconceito, porque se eles passar a acreditar na reencarnação, então eu sou espírita. E, na verdade, eles não têm nem ideia que espíritas somos todos nós. Quer dizer, ou foge da verdade, né? Eu sei porque eu tenho minhas irmãs evangélicas, entendeu? Então, é muito delicado falar sobre isso, né? E tanto é que a gente precisa de um estudo até para entender, né? O que a gente está fazendo. Precisa-se de um estudo. Não significa que seja simples ou fácil. Precisamos de estudo, precisamos de como você está fazendo com a gente. Cada dia que eu passo aqui, eu aprendo um pouco. Então, para uma pessoa que está dentro de uma religião, no caso, minha irmã, eu sou espírita há muito tempo, só que eu não entendo nada. Eu sei que eu sou uma médium, só que agora que eu estou aprendendo. Então, tudo um pouco que eu sei, eu passo para ela. Mas eu sei que é difícil para eles, porque, tipo assim, eles vão estar denegrindo a religião deles, né? Ou seja, na verdade, todo mundo sabe, não tem como não saber que a gente vem... Porque o que seria morrer e acabou? Não faz sentido. Não faz. Eu até aprofundaria um pouquinho Tira minha mais. mãozinha daí. Pode tirar. Isso, obrigada. Wellington, para mim você está sem áudio.
Ah, voltou agora? Eu tinha esquecido de desmutar meu microfone. Bom, eu acredito que seja um pouco além do que a Suzana falou. Tem muito a ver também com crença, né? Tem muitas pessoas que, devido à crença religiosa, elas refutam essa ideia de reencarnação por causa da crença religiosa, né? Mas a gente estudando e entendendo, porque uma coisa que Kardec sempre nos ensinou foi a fé raciocinada, ou seja, a gente compreender para crer. Isso é muito importante. Não é simplesmente acreditar cegamente em algo que alguém falou ou numa interpretação que alguém fez das escrituras. Porque tem gente que é assim. Tem gente que prefere ouvir alguém, seguir o que a pessoa está falando e coloca a pessoa, que é um ser humano, falível, ou seja, que erra como qualquer um de nós, no mesmo patamar de Deus, como se ele fosse o dono da verdade, e não procura ler, se aprofundar, pesquisar, se informar. E aí o que aquela pessoa está falando vira lei. E aí começa, né? As interpretações, os interesses egoístas, humanos. Quantas pessoas se utilizam das religiões para manipular, para se beneficiar, né, materialmente das pessoas por causa da religião. Agora, a fé em si, na sua essência, é maravilhosa. Qualquer religião é maravilhosa. Como a gente falou aqui, vem repetindo nessas últimas semanas, né? O problema não são as religiões, são os religiosos, que deturpam a religião em interesse próprio. Então, às vezes a pessoa, por crença, não acredita na reencarnação. Ou então, por orgulho. Não, jamais eu vou admitir que hoje eu sou esse empresário famoso e poderoso e eu posso vir numa outra reencarnação, numa outra vida, como um simples empregado, um simples funcionário. Jamais, eu jamais vou me condicionar a uma situação dessa. Percebe que tem o quesinho do orgulho ali falando? A pessoa não... É igual a Suzana falou, muitos... Não, a gente não pode analisar e falar que é todo mundo. Todo mundo sabe da reencarnação. Nem todos. Porém, muitos, no íntimo, sabe que existe algo além dessa vida material. Mas prefere ignorar, refutar a ideia, porque o orgulho não deixa admitir. Pode falar. Tem uma diferença aí, tem sim. Tô falando isso tá? Entre o espírito e o espiritualista, né? As pessoas têm medo de aceitar a vida após a morte porque elas associam isso ao espírito, né? Porque a religião ainda é incompreendida, tá? Ela tira o véu de todas essas crendices, de todas essas coisas maravilhosas que as outras religiões trazem. Mas o que você falou, todos acreditam que existe algo, ou seja, todos acreditam no segmento do espírito, tirando o ateu, né, lógico. Então todos são espiritualistas, né? Mas quando você coloca a responsabilidade dos nossos atos, a lei de reencarnação, de você reencontrar os seus atos passados e construir o futuro, aí a pessoa regride. Por quê? Ela prefere acreditar no milagre, no santo salvador e passar a responsabilidade pessoal para essa criação e não assumir. Aí entra a questão de orgulho, né? E vaidade, que a pessoa vai ter que trabalhar vindo. Querendo ou não, ela vai retornar. É igual essa questão da reencarnação. Você não viu uma mensagem que o cara foi um plebeu, foi um agricultor. É sempre, eu quero saber da vida passada, se eu fui um rei, se eu fui uma rainha, se eu tive posses, né? Sempre assim. Então, essa falta de conhecimento, essa falta de abertura desse entendimento, é que traz essa confusão e afasta as pessoas. Exatamente, exatamente. As pessoas, o orgulho é tão grande, né? Que você tocou num ponto fundamental de não querer assumir as próprias falhas, né? Não, eu não vou voltar, não. Imagina aquele amigo meu que eu traí, que eu manipulei, que eu tomei o cargo dele lá na empresa. Eu não vou voltar, não, com ele não, isso não existe. Né? O orgulho falando.
né? Essa questão do espiritualista, do espírita, né? Que muitas pessoas acreditam na questão da vida além da vida material, porém não seguem o espiritismo, são espiritualistas. Todas as vezes que o ser humano coloca a negação na frente, presta atenção nessa frase. Todas as vezes que o ser humano coloca a negação, é o orgulho falando. Quando o ser humano se fecha para o novo, é o orgulho dele falando. Claro que eu estou falando de verdade, tá? Eu não estou falando aqui de manipulação, enganação. Alguém cria uma história falsa e começa a crescer e manipular várias pessoas em cima disso. Não, estou falando em cima da verdade. Todas as vezes que a humanidade, que as pessoas negam a verdade, é porque o orgulho dela está impedindo ela de enxergar aquilo, de enxergar a verdade. Porém, a verdade é soberana. A verdade, ela sempre permanece. Ela, às vezes, vai ser refutada, questionada. Já deixa você falar, Pam. Mas vai chegar uma hora que ela vai ser provada. É só você pensar em Jesus. O quanto ele foi refutado. E ainda é até hoje. Tem pessoas que não acreditam em Jesus. Até hoje não aceitam Jesus. Né? Ainda refutam a verdade. Mas, olha só, da época que ele veio, reencarnou aqui, até hoje, quantas pessoas passaram a enxergá-lo de forma diferente? Passaram a entender o que ele veio fazer aqui, a mensagem que verdadeiramente ele deixou e que realmente é importante para a humanidade. Então, assim, a verdade, ela sobrepuja todas esses questionamentos, essas barreiras do orgulho. Mais cedo ou mais tarde. Então, o Espiritismo, só para fechar meu raciocínio aqui, o Espiritismo, por ser uma doutrina onde tem os 3 pilares, filosófico, religioso e científico, nos incita a estudar e compreender para crer. Por isso ele traz a verdade. Ele pega o baseado em Jesus, do que Jesus nos ensinou, destrincha aquilo nos mostrando através da compreensão racional, não da fé cega. Porque fulano falou é assim, então é assim. Vou baixar a cabeça e você... Não. Muito pelo contrário. O próprio Kardec, em todas as obras, ele nos incita a estudar, pesquisar, questionar, ou seja, que o importante é a fé raciocinada, o conhecimento, a razão. Você tem que colocar a razão em tudo, para não sair... Porque se você não coloca a razão, você vira o quê? Fantoche. Você é manipulado facilmente pelas outras pessoas, que vão deturpar as escrituras, vão deturpar as religiões para te manipular, em interesse próprio. Pode falar, Pamela. Tivendo a desobsessão, né, que foi o que eu vi ontem, que muitas das vezes essa questão do orgulho ou de não querer a responsabilidade, né, é nisso que eles estão presos. Tanto que quando a gente encaminha e fala, tem uma pessoa aqui querendo te ver, uma pessoa que te ama muito, olha para ela, eles falam assim, eles baixam a cabeça e falam assim, eu fiz muito mal para essa pessoa. Então, às vezes, eles permanecem naquele lugar, às vezes nem é tanto, é por essa dificuldade desse reconhecimento, né, dessa responsabilidade que é nossa, né? Então, quando você não tem esse conhecimento, né, fica um pouco mais difícil resolver isso, né, quando a gente está do lado de lá. E foi isso que eu aprendi com eles ontem. Que o que muitos não lembravam desse carinho que alguém tinha dado para eles. Aí ele foi ver, eram pessoas que eles tinham magoado também, que às vezes não queria olhar para aquilo, né? Não queria reconhecer aquilo, preferia ficar onde que estava. É isso aí. É isso aí.
A pessoa nega por medo, por orgulho, nega. Mas quando você realmente pega para ler, pega para estudar, pega para fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, destrinchando, entendendo, compreendendo, trocando ideias, você vai entendendo o processo. E aí fica mais claro para a gente aceitar e crer. E crer. E aí fica tão claro que parece óbvio. Por exemplo, conversa com as pessoas que já estudam há mais tempo sobre essa questão da reencarnação, elas falam naturalmente nisso que é uma realidade, porque é muito claro, muito óbvio para elas. Porque elas já aprofundaram nisso e já compreenderam toda a racionalidade dessa ideia. Da mesma forma, por exemplo, que a ciência vai desenvolvendo e vai descobrindo novas coisas. Né? Você lembra, antigamente, a ciência achava que o planeta era plano, que a Terra era um plano. Alguém falou que era redonda, essa pessoa foi condenada. Até que a ciência descobriu que realmente a Terra é redonda e que o Sol não gira em torno dela, muito pelo contrário, é ela que gira em torno do Sol. Mas a ciência, com o passar do tempo, usando a razão, a compreensão, a observação, ela começou a entender melhor os fatos. E assim, conforme a gente vai evoluindo, a humanidade vai se desenvolvendo intelectualmente, trazendo também o lado moral, evoluindo, ela vai enxergando essas realidades. Vou dar um outro exemplo, né? Até o Lauro comentou algo parecido no início. Imagina se você agora encontrasse com um índio que mora numa reserva tão afastada da civilização que ele não viu nada de moderno. Ele não viu a evolução da humanidade. Está lá no meio de uma selva que foi descoberta agora. Imagina que existisse essa tribo. Imagine se chegar para um índio que não viu a evolução acontecer e falar para ele assim: olha, hoje a gente consegue voar. Hoje a gente consegue falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo na mesma hora, no mesmo instante. Você acha que esse índio vai acreditar? Não, ele não acompanhou a evolução, ele não compreendeu o processo. Então, para ele, isso é fantasia, é loucura, é mentira, é fantasia, é ficção, é bruxaria. Entende? Por quê? Porque ele não tem o conhecimento. Então, conforme a gente vai conhecendo, aprendendo e evoluindo, a gente vai crendo, vai acreditando. E aí aquilo deixa de ser apenas uma crença, passa a ser fato. Porque com a razão você consegue achar um jeito de comprovar aquilo. E aquilo deixa de ser apenas um vislumbre e passa a ser um fato consumado, comprovado. Como a maioria das coisas da ciência. Às vezes um cientista lança uma ideia nova, ela é só uma hipótese, essa ideia nova. E ela vai ser contestada de tudo quanto é jeito, até que ele prove que essa ideia nova tem fundamento. Para que ela se torne um fundamento científico como fato, como comprovação. Então, a humanidade, por isso que fala no Evangelho, chegará um tempo em que ciência e religião serão uma coisa só. Porque conforme a gente vai evoluindo, aprendendo e se desenvolvendo, a gente vai se aproximando de quem? De Deus. Hoje, a ciência, todas as vezes que ela chega em algo que ela não responde, que provavelmente a resposta está em Deus, ela simplesmente se omite. Todas as vezes que a ciência chega num ponto que ali não tem resposta, a não ser você pensar na criação de Deus, a ciência fala: é um acaso. Tem um gap ali, não há respostas ainda. Então a ciência ainda não consegue aceitar definitivamente Deus, porque ela não consegue provar ele. Porque a humanidade ainda não tem desenvolvimento suficiente para compreender Deus.
Gente, nós não compreendemos nós mesmos. Nós estamos num processo que nós estamos nos descobrindo ainda, entendendo o que somos, quem somos, de onde viemos, onde estamos. A gente quer entender Deus. Tem até no Livro dos Espíritos, não me lembro qual das questões, mas é logo no início, porque logo no início é uma pergunta sobre Deus, né, que Kardec vai fazendo. Então, tem uma hora que aí Kardec fica, ele gosta muito de ficar batendo na mesma tecla, aprofundando nas questões, então tem uma hora que o Espírito fala assim, os Espíritos falam assim, você deve se conter à sua pequenez. Você, como ser humano, não entendeu nem a si mesmo. Você não tem condição de entender Deus. Primeiro, você precisa aprender sobre você, se compreender. Entender quem é você, qual é o seu papel hoje no universo. Para um dia, com esse desenvolvimento, chegar a começar a pensar, vislumbrar sobre Deus. Nós não temos condições, no estágio evolutivo atual que estamos, não temos condição de compreender Deus. Nós temos condição, assim, de imaginar algo para trazer para a nossa realidade, para compreender mais ou menos, entendendo uma coisa, que é importante a gente entender sobre Deus, que Ele é o Criador. Que Ele é o Criador de tudo no universo. E só por isso nós temos que respeitá-lo, e agradecê-lo, e louvá-lo, independente da religião, ou seja, entendendo que há uma força, há uma inteligência, há algo maior do que nós ainda somos muito pequenos na questão universal, porque o Espiritismo, além de nos trazer esse conhecimento aprofundado sobre nós mesmos, ele expande a consciência do homem do planeta para o universo. O Espiritismo, enxergando essas sucessivas vidas e o processo evolutivo do espírito, ele passa a enxergar a importância do homem no universo, não só aqui nesse planeta insignificante chamado Terra. Porque se a gente for imaginar, o nosso planeta é um grãozinho de areia no universo, né? As dimensões universais são absurdamente, até mesmo incompreensíveis para nós. Diga, Laura. Você vê que quando a gente saiu do Éden, né, do paraíso, a gente tem o conhecimento do bem e do mal. A gente tem o conhecimento do bem e do mal. Só a gente sabe o bem que a gente, o mal que a gente pode fazer. Porque o homem ele pode ser um monstro, né? Mas Deus deixou um código moral escrito na gente para a gente ter equilíbrio, para a gente avançar. Só que a gente não aprende tudo só. O que é 60 anos, 70, 80 anos, é muito pouco para você desenvolver, né, todo esse entendimento das leis de Deus. Porque tem o código moral. Fora do código moral de Deus, da lei de Deus, você vai viver o inferno, você vai abrir um inferno para você. Você vai estar angustiado, você vai estar perdido, você vai estar sofrendo, né? Mas à medida que você volta a praticar o bem, a ajudar o próximo, você vai melhorando, você tem aquele equilíbrio, aquela estabilidade, você melhora, a tua vida dá uma guinada para a felicidade. Aí você começa a ser feliz aqui mesmo, né? Então Deus deixou o caminho para a gente. E todo mundo sabe que tem que viver, seguir as leis de Deus. Só que o nosso tempo ele é curto, porque quando a gente saiu do Éden, já ficou determinado que aqui era um plano de aprendizado, que você ia pegar e viver pouco, tinha que trabalhar, suar para conseguir as coisas, a mulher ia ter filhos para povoar a terra, entende? Então, a gente perdeu aquela
aquela inocência do começo do Éden, né? E a gente, para voltar para aquele paraíso que a gente perdeu, a gente tem que seguir os mandamentos de Deus. Só que isso aí é várias reencarnações que a gente vai e volta e vai melhorando cada vez mais até a gente conquistar de novo aquele espaço que sempre foi nosso, né? E você tocou numa coisa que envolve também crença lá, né? Que muitas religiões falam dessa questão do Jardim do Éden, né? O Antigo Testamento traz muitas coisas. Só que a gente tem que imaginar o seguinte: Jesus nos ensinou as coisas por parábolas, por metáforas, por histórias que ajudavam ele a exemplificar o que ele queria ensinar. Metáforas, parábolas. Eu, particularmente, agora eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Não estou julgando o que o Lauro falou, mas o que eu acredito. Essa questão do Jardim do Éden também é uma metáfora, na qual estávamos no paraíso. Qual era o paraíso? Nós não fomos... O Espiritismo nos ensina o seguinte, que na lei da evolução, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Então, estar na ignorância é um paraíso, concorda? Por quê? Porque você não tem responsabilidade. Quando você não conhece sobre algo, você não tem como se responsabilizar daquilo. A mesma coisa uma criancinha vai lá e dá um tapa no coleguinha. Ela não sabe o que está fazendo. Ela está agindo meio que por instinto. Então ela está no paraíso, ela não tem culpa. Ela vive uma vida de paraíso, de felicidade, porque ela vive em tempo real. Ela não tem responsabilidade de assumir coisas que ela ainda não entende. Então isso é um paraíso. Imagina, quantas pessoas falam assim, a bênção da ignorância, né? Então eu acredito que essa questão do Jardim do Éden aí seria uma época em que nós, como espíritos ainda ignorantes, muito ignorantes, gozávamos dessa vida sem culpa, sem assumir as responsabilidades pelo que ainda não tínhamos condição de assumir. Então era fácil viver. A gente podia fazer qualquer coisa que não vinha nenhum remorso, nenhuma culpa, nenhuma raiva, nada. Então era um paraíso. E aí a gente aprendeu na lei de amor, a lei de evolução, que de simples ignorantes nós vamos passando por estágios até chegar a espíritos puros. Vamos lembrar? Quem está no curso sabe. Primeiro estágio, a gente já falou aqui também. Primeiro estágio é o estágio do instinto. Quando o homem ainda está na fase quase que de animal, vive por instinto, sobrevivência. Um segundo estágio de evolução humana, né? Estamos falando de homem aqui, de ser humano. Segundo estágio, sensações. Então, quando lá Adão e Eva mordeu aquela maçã, que é a maçã do pecado, ou seja, era um estágio onde a humanidade começou a ter sensações. O que é o pecado? Quando você faz algo imbuído apenas do apego material, às paixões materiais, e aí você acaba ofendendo o outro em busca desse prazer material, qualquer que seja esse prazer, por substância, por comportamento. Por exemplo, prazer sexual. Uma pessoa vai lá e estupra a outra em nome do prazer próprio. É um pecado, não é? Porque ela está ofendendo a outra pessoa fisicamente. Então isso é um pecado. E ele está fazendo aquilo em prol do quê? Da sensação do prazer, né? Os vícios que a gente experimenta hoje são frutos das sensações que o apego nos faz buscar essas sensações e paixões materiais. É o segundo estágio de evolução. Então aquela questão do pecado, né? O pecado capital, o pecado da humanidade, da maçã, quando a humanidade atingiu um segundo estágio evolutivo, onde ela começou a entender as sensações, e ela se apegou tanto nisso, que ela começou a cometer verdadeiras barbáries. Aí está o pecado verdadeiro, né? Ofendendo, pode falar, você queria falar? Eu achei interessante que você pegou a parte da evolução, já a parte nominal, né? Nominal. Começou a falar dessa parte diante. Mas aí entra naquele princípio, lá no início do estudo, né?
Cada um fez uma estrada nessa evolução, né? Uns vão mais rápido, uns vão mais devagar, de acordo com esse desenvolvimento de sensações e instintos que você falou. Exatamente. Exatamente. E aí, você está ali no prazer, nas sensações, que é o estágio que nós estamos. Hoje na Terra. Segundo estágio evolutivo de provas e expiações é o estágio das sensações do homem. Por isso tem tanto vício, tanta coisa acontecendo aí que a gente vê tanto absurdo. A pessoa, em nome de poder, em nome de riquezas materiais, comete verdadeiros crimes contra pessoas e contra a humanidade. Guerras, né? Quantas pessoas perdem a vida por causa de vício? Sensações. Aí tem um terceiro estágio, que é aquele estágio do sentimento, onde a pessoa começa a se transportar para além de si. Ela começa a enxergar o outro e ter um sentimento pelo outro, perdendo o apego. Então ela começa a entender que o que o outro sente, eu sinto também. Então eu passo a fazer pelo outro que eu gostaria que fizesse para mim. E foi um ensinamento de Jesus. E o último estágio, que é o estágio do amor, que é quando você joga esses sentimentos no nível mais alto. Onde tudo que você vê, tudo que você faz é em prol do amor. Que não julga, que não condena, que simplesmente ama e perdoa incondicionalmente. Como Jesus. O único desse estágio que pisou aqui na Terra, de espírito puro, no nível do amor, foi Jesus. Por isso o amor é uma lei da evolução universal, né? Então eu acredito muito, até quando, não sei se vocês já assistiram, uma entrevista que Chico Xavier deu para a TV Tupi, no programa Pinga Fogo. Ele deu, acho que ele foi 2 vezes lá, e ele foi entrevista de horas, acho que de 4 horas, se eu não me engano. E várias pessoas, jornalistas, pessoas de outras religiões, fizeram uma sabatina com ele. Perguntas e ele ia respondendo, e Emmanuel ajudando ele a responder. E questionaram sobre a questão de Adão e Eva. Olha o que ele fala. Eu achei linda a resposta. Fala assim, vamos pensar o seguinte, vamos pegar lá no texto bíblico. Adão e Eva. Que teve Abel e Caim. Caim matou Abel. E saiu, foi expulso. Só que ele foi expulso, ele encontrou, quando ele foi expulso, foi para uma outra terra, ele encontrou com outro povo. E teve uma outra mulher. Se eles eram seres originais, como é que tinha outro? Então, se entende que, na verdade, Adão e Eva eram os povos originais. Não eram uma pessoa, um casal. Eram 2 povos originais da época que estavam se unindo para se engrandecer ainda mais. Que não eram os únicos, mas eram os povos primitivos da época que estavam se unindo para dar seguimento a novas gerações e riqueza daquele povo. Onde teve a geração de Abel, a geração de Caim, teve esse problema, que aí, quando ele foi expulso, ele encontrou com outro povo primitivo, e lá ele estabeleceu seu reino. Então, tá vendo como interpretação, entendimento, que o Espiritismo fala para a gente sempre buscar a razão. Entender que as passagens, as metáforas, as parábolas, elas existem porque naquela época em que foram ditas, as pessoas não tinham condição de entender na íntegra o que eles estavam falando. O que Deus, o que Jesus falou, o que Moisés falou. Então, eles precisavam falar a linguagem do povo do seu tempo. Moisés falou a linguagem do seu tempo, instigando o medo, para que as pessoas aprendessem a se respeitar, a ter uma lei, uma regra de convivência, senão estava virando balbúrdia. Então ele precisava estabelecer regras de convivência, veio os 10 mandamentos, e aí ele impôs, falou, se você não seguir isso, Deus te castiga. Mas era a linguagem que as pessoas da época entendiam. Era a linguagem que... A linguagem do medo era a linguagem que as pessoas entendiam naquela época. Depois veio Jesus falando amor. Porque a humanidade já estava preparada para entender.
Aí ele falou. E muita coisa ele ainda falou por parábolas, que o Espiritismo depois, quase 1900 anos depois de Jesus, veio destrinchar ainda mais o que Jesus ensinou. Porque ele disse, enviarei para vocês o Espírito da Verdade, que trará o Consolador prometido. E o Espiritismo vem destrinchando, entendendo, aprofundando no que ele ensinou lá, trazendo esse consolo, esse entendimento. Tanto é que no Evangelho a gente tem várias passagens, para quem não sabe, né? Eu sei que muitos de vocês já sabem disso. Tem vários textos, várias psicografias, mensagens de um Espírito que se denomina Espírito da Verdade. Quem que é? O próprio Jesus, que deixou suas mensagens para esclarecer o que ele tinha começado lá atrás. Né? Então, tá vendo como o Espiritismo nos instiga a aprofundar mais, ter mais racionalidade das coisas, tá? Nada contra quem entende de outras formas, mas o Espiritismo nos traz um entendimento mais aprofundado. Pode falar, Laura? Levantou a mão, pode falar. Veja, Elton, eu até gosto das parábolas, né? A gente fala, mas eu vejo assim, a reencarnação, a gente vai reencarnar, vai morrer, vai nascer de novo. Só que o que a gente tem que trabalhar nessa encarnação? A nossa reforma. Você trabalhar a tua pessoa, eu trabalhar a minha pessoa, corrigir os meus defeitos. Porque se eu estou melhorando a mim mesmo, eu com certeza vou melhorar a condição da minha família, eu vou melhorar a condição do meu trabalho, eu vou fazer uma coisa útil. Então, se cada pessoa melhorar a si mesma, porque você não vai mudar os outros, você não precisa mudar, você precisa mudar você mesmo. O fundamental da encarnação, aproveitar agora, porque senão a gente vai ficar indo e voltando várias vezes, né? Então, mas se você quer atingir um patamar melhor, uma situação... Lógico, todo mundo quer uma situação melhor depois da morte, ou até mesmo nessa vida. Qual que é o nosso objetivo? É crescer, é progredir. Nunca parar de progredir, a gente não pode parar de progredir. Então, a gente tem que trabalhar a nossa evolução constantemente, né? Eis a questão principal lá. Parabéns, é isso mesmo. Independente de crença, a gente falou muito de crença aqui hoje, né? Independente de crença, o que um acredita, deixa de acreditar, independente da religião, né? O importante é a gente ter essa consciência de que a única pessoa do mundo, do universo, que nós temos que mudar somos nós mesmos. E, aliás, é a única que nós temos a condição de mudar. Você não tem condição de mudar a cabeça de ninguém. Você não tem condição de obrigar a pessoa a acreditar no que você acredita. Você pode até falar, olha, fulano, isso aqui é assim... Mas o fulano vai acreditar se ele quiser acreditar, porque existe outra lei universal, que é a lei do livre-arbítrio. Então, a lei do livre-arbítrio impede que você conduza alguém, a não ser que você tenha um poder de manipulação e a pessoa se deixe levar. Mas, verdadeiramente, a única pessoa que você tem a condição de mudar é você mesmo. E a reencarnação está aí para que a gente possa buscar essa melhora íntima. Eu procurar me melhorar cada dia. Procurar enxergar os meus defeitos. Olhar para mim mesmo, enxergando onde eu estou errando. E buscar, nem que seja aos pouquinhos, mudar, transformar,
aprender e ser melhor a cada dia. Ser melhor, ser uma pessoa, trabalhar minha paciência, por exemplo. Eu acho que a paciência hoje é o maior desafio de toda a humanidade. Eu li um texto que eu até coloquei lá no grupo, é assim, que a humanidade te isenta de todo o mal. A humanidade, desculpa, a paciência te isenta de todo o mal. Todas as vezes que você usa a paciência, você evolui, aprende e vai achar uma solução para o seu problema. E todas as vezes que você se deixa levar pelo ímpeto, pelo impulso, você está dando guarida ao mal. Porque aquele que te provoca justamente esperando a sua reação de impaciência. Quando o mal vem te provocar, seja através de qualquer pessoa, de qualquer situação, ele está esperando de você a reação, a impulsividade, a impaciência. É isso que ele quer. Então, quando você usa a paciência, você não dá lado para o mal acontecer em você. Você se preserva no seu nível, você se preserva de tomar uma atitude que você vai se arrepender depois, você se dá a condição de pensar e refletir melhor sobre aquela situação, para que depois, no momento oportuno, você resolva usando a razão, usando o comportamento sensato e não impulsivo. Entende? Então, assim, a paciência é um dos defeitos, das imperfeições que a gente tem, que a gente precisa trabalhar constantemente. Só para encerrar, teve uma passagem do Chico, que ele sentou para fazer o estudo, né? Um estudo para isso que a gente faz aqui. Ele sentava lá na casa da prece, né? No mesmo dia, no mesmo horário, para o estudo. E aí ele abria o livro e falava: hoje nós vamos falar da paciência. Nós estamos na semana, hoje nós vamos falar da paciência. Já era a 10ª vez, 20ª vez que ele abriu. Hoje nós vamos falar da paciência. Aí uma pessoa levantava e falava: mas Chico, de novo? É justamente por isso, meu filho, que nós vamos estudar a paciência. Porque aquela pessoa estava impaciente com o estudo da paciência. Né? Então, cada dia a gente procurar trabalhar em nós os nossos defeitos, as nossas imperfeições. É para isso, como o Lauro falou, é para isso que nós estamos aqui. Para aprender, para corrigir, para resgatar, espiar esses erros, nos provar, para ver se a gente realmente aprendeu algo melhor, para ver se dessa vez a gente pelo menos não mata ninguém. Já parou para pensar que essa reencarnação pode ser a primeira que você não mata ninguém? Pode ser. Não acabou ainda. Vai que, né? Vai que, né? Então é isso. Esse é o objetivo principal, porque é essa reflexão, esse aprendizado que no Espiritismo é chamado de reforma íntima, que é batido nessa tecla o tempo todo. Reforma íntima, reforma íntima. É você olhar para dentro, por isso íntima. Olhar para dentro, enxergar o que você tem que melhorar. E lutar contra você mesmo para melhorar. Um dia perguntaram para Ayrton Senna: qual é o seu maior adversário? O maior adversário sou eu mesmo. Eu luto todos os dias para vencer a mim mesmo. Eu tenho que vencer eu mesmo. Os meus demônios, as minhas imperfeições. Essa é a verdade. Muito bem, pessoal. Vamos encerrar então, né? Já passamos um pouquinho até do limite aqui. Vou chamar o nosso amigo de volta para a gente fazer o encerramento. Oi. Praticamente um livrinho que tem quase essa mesma imagem aí. É? Legal. É quase. Então eu vou convidar cada um de vocês agora para respirar fundo novamente. Enche o seu peito de ar e solta. Respire. Traga novamente aquela luz interior que você irradiou no início.
Enche o seu peito de misericórdia. Vamos te ajudar nesse processo, vamos agradecer por mais essa noite abençoada, a gente pôde mais uma vez aprender um pouquinho mais sobre a verdade do suicídio, a verdade da evolução da alma do ser, para ir a Deus, nosso Criador. Vamos agradecer essa oportunidade, vamos agradecer aos nossos benfeitores amigos da espiritualidade, que sempre está aqui nos apoiando, nos amparando, nos intuindo e inspirando, seja nas respostas, seja nas perguntas, que possamos ter um melhor entendimento de cada lição que a gente se verifica aqui nessas noites de estudo. Então vamos agradecer do fundo do coração a esses queridos amigos eterno nosso Mestre Jesus. E agradecendo, a gente vai trazendo novamente aquela luz interior, irradiando novamente, conectando as luzes dos colegas próximos. Nós vamos nos conectando aqui presencialmente, virtualmente e espiritualmente, nessa linda corrente de luz que nos reequilibra, nos estabelece, nos traz um sentimento de plenitude. Nós vamos usar agora da força da nossa razão, da nossa vontade, através da nossa vontade, elevar essas luzes, essa corrente de luz ao firmamento, em direção ao exército do Cristo, aos guardiões da terra, esses espíritos benevolentes enviados por Jesus para cuidar de nós. Eles recebam as irmãs de Maria também, eles recebam essas nossas luzes agora que estamos irradiando, potencializando muito amor, esse feixe de luz tão pequeno, devolvendo para o planeta em forma de chuva de bênção, levando esperança, levando carinho, acolhimento, conforto para cada um dos nossos irmãos em humanidade, aqueles que enfrentam o terror da guerra, aqueles que enfrentam a pandemia da depressão, aqueles que estão em situações muito difíceis, muito complicadas no plano físico, nos hospitais, recebendo provações amargas para depurarem suas almas. Cada um dos nossos irmãos da humanidade possa receber essa chuva de luzes, tendo um pequeno alívio e um conforto para cada um deles. Em especial, nós pedimos nomes da nossa lista de oração: David de Paula, Antônio Alfredo Teixeira Mendes, Eni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Bete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Laura Facura, Sara Rios, Renata Castanheira Mendes, Leandro Santos, Vitor Luiz Leandro Brandão, Luiz Otávio Leandro Brandão, Sônia Araújo Costa, Jaime Reisen, Gina de Souza Costa Bexiga, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Lígia de Souza Pinto Guimarães, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Marista Lima Farias Santos, Noelas Andrúgia Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Davi Suga, Yuri Leal Fucuda, Maria Abadia Correia de Azevedo, os nossos irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Luciana Correia, Carlos Alberto de Souza, Maria Rosa de Jesus, Joaquim Francisco de Carvalho, Francisco de Carvalho Neto, Carlos Alberto Alves de Freitas, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima,
Sandro Raimundo Costa, Reinaldo Veríssimo José Fernando de Andrade, Dom Pedro dos Campos, Lucas Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca Costa, Manuel Ferreira Costa, Gércia Maria Costa. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditais o dever afligir todos os conceitos. Lançai, nós nos suplicamos um olhar de compaixão sobre os bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós nos suplicamos o nosso desejo de aliviá-los, dirigir os nossos pensamentos a derramar um bálsamo sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus, dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. Que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me arrasaram, enche os meus olhos de luz e mesmo ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele sim, Senhor, de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. E assim, a gente encerra aqui o nosso estudo e a gente abre automaticamente para a leitura das psicografias. Quem quiser ainda continuar aqui para receber as psicografias, pode ficar à vontade. Quem vai ser o primeiro ou primeira? Pode vir aqui. Das mulheres. Das mulheres, né? Ai, meu Deus, eu estou morta, eu estou quebrada. Você está morto no lugar certo. Eu estou quebrada. É diferente. Boa noite, gente. Esteja presente dentro desta casa a centelha de luz divina que alimenta o caminho de socorro entre encarnados e desencarnados. Olheis para frente a fim de enxergar quantas tarefas ainda lhes faltam, mas sem desanimar da trajetória que está ao primeiro alcance. Fortifiquem dentro de si a energia que se liga a esta centelha, que é um pequeno exemplo da fonte da vida. Estão a todo momento guiando energias para tarefas do dia a dia. Façam essa designação com consciência. Perdem muito tempo e energia com o que não aproveitam, perdendo assim chances preciosas de enriquecer conhecimento e fortalecer o espírito. Ao contrário, acabam se desgastando com o que não lhe é aproveitado. Agindo desta forma, criam curvas e obstáculos pelo caminho da evolução que precisam atingir durante a encarnação. Não estou dizendo que o esforço empregado para ajudar aos que não querem ajuda seja de todo desperdiçado. Toda caridade tem seu saldo positivo. Contudo, continuar empregando energia a uma caridade não recebida é insistir em um caminho que te leva sempre ao início. É como caminhar em círculos. Neste caso, sim, é desperdício de energia. Sigam no caminho da caridade, sim, mas direcionando a energia para lugares em que ela será bem empregada. De outro modo, faltará energia quando realmente lhe será necessário. O caminho da luz não é complicado. As curvas e obstáculos, em sua grande maioria, são criados por nós mesmos. Sigam no caminho mais reto possível, aproveitando a caminhada, já programada em sua totalidade. Só assim a evolução chegará mais rápido e com menos percalços. Somos todos andarilhos nesta e noutra vida, necessitando do ar da sabedoria, das árvores do trabalho, das depressões do fortalecimento, pois assim e só assim teremos nosso dever cumprido como se deve. Respire desse ar tão rico, aproveite cada um dos infortúnios do caminho. Com paciência e fé chegaremos todos onde devemos estar,
na luz da sabedoria espiritual. Fé, queridos irmãos, fé no nosso Criador e na centelha dele presente em cada um. Abraço fraterno de um amigo fraterno. Que lindo. Bonito mesmo. Nossa Senhora. É cada uma, né? É? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Agora é bom dia. Ó, hoje foi possível reproduzir uma psicografia e ela é extremamente profunda. Então eu vou ler de maneira bem paulatina e tudo, para que a gente possa entender o que nosso amigo quis dizer, né, em toda a sua extensão. O título é Ante ao Conhecimento Amplificado. Senhores, em momentos pretéritos, construímos importante linha de raciocínio, ao qual muito provavelmente norteará as bases da terapêutica dos fraternos. Discorremos sobre a importância da anamnese espírito-orgânica a fim de melhor aconselhar os desafortunados na fé, de tal modo que diversas fontes devem permear a sua estabilidade. Primeiro, a boa conduta com seu vaso orgânico, rechaçando partículas sensíveis à carne humana, além de hábitos que denigram os tecidos e órgãos, combinados com ações preventivas as quais detectem desequilíbrios em seu nascedor. Num segundo momento, o alimento mental com pensamentos e ideais forjados ao bem, situação a qual a corrente de forças perispirituais se expandem, evitando, pois, microcurtos-circuitos ocasionadores de sobrecarga no sistema humano. Num terceiro momento, a vontade em executar tarefas as quais condizem com o arcabouço de conhecimento, as quais são lapidados e esmerados todos os dias. Ficaremos, pois, neste terceiro ponto. O enriquecimento cultural apresenta-se como força motriz ao elemento criatividade. Ao descobrir novas nuances e possibilidades ideológicas, o espírito desnuda-se do enrijecimento albergado pelo ócio e constrói novas motivações ao seu eu existencial, de tal sorte que comumente regenera ou compõe arejamento de ideias para o prosseguimento encarnatório. Ilustrativamente, apresentaremos a figura do vendedor de sapatos. Este, a fim de alcançar novos mercados e conhecer novas modalidades deste sistema produtivo, precisa conhecer a fabricação e os mecanismos de qualidade do produto, a fim de oferecê-lo com autoridade de quem sabe o que está vendendo. Dessa forma, adquirirá conhecimento, especializará na área, dificuldades observadas como quase indisponíveis em momento primário, recairão como simples afazeres em momentos posteriores. O treino / execução, por sua vez, aperfeiçoa o artífice. Outrosim, necessário se perfaz que o vendedor mantenha-se fresco diante das novas tendências da moda e dos mecanismos de desenvolvimento tecnológico dos calçados. Ora, o calçado utilizado pelos membros do Congresso americano na era de Abraham Lincoln não serão os mesmos dos tempos atuais. Com esse desenho imaginativo, enovelamos conceitos fundamentais ao encarnado em busca do progresso. A. Aquisição de cultura. B. O treino / execução dessas modalidades que desentravem os pedágios do ódio que ainda o maculam. C. A renovação ad eterno da própria política interna de nosso acervo cultural, de tal sorte que não fiquemos especialistas em telégrafos na era da internet. Trazendo a cultura espiritista, isso se denota fundamental,
para o movimento ascendente daquele agrupamento de companheiros filiados ao Partido do Amor. Novos conhecimentos trazidos pelo mundo além-túmulo remodelam e ressignificam conceitos ultrapassados e inverossímeis se interpretados aos olhos de hoje. Kardec não analisou as questões relativas aos cidadãos transgêneros, tendo por base o absoluto ocultamento disso em seus tempos de professor Rivail. A eletricidade ainda era fenômeno incipiente. Não havia veículos automotores. A guilhotina ainda imperava em países independentes. Fleming ainda não havia descoberto a penicilina. Courrier não havia notado sobre os elementos radiativos. Vejam a importância da evolução intelectual. Nunca fechem os olhos diante da paralisia do saber. Pelo contrário, coloquem os óculos do conhecimento, o qual temporariamente podem reduzir o nível de ignorância a algo satisfatório, até porque provavelmente muitas bases teoréticas se reformularão ao longo daquele período de vivência. Há menos de um século, os choques elétricos resolviam os exageros da esquizofrenia. Resolviam, entre aspas. Hoje, muitas vezes, técnicas meditativas e quimioterápicos consolidam-se como melhores mecanismos de melhoria do bem-estar daquele. E no próximo século, quais serão os mecanismos de tratamento destes? Dessa maneira, a maneira de Sócrates, em sua incansável maiêutica, nas praças de Atenas, podemos externar que só sabemos que nada sabemos, especialmente se visualizarmos há 100 anos. O conhecimento é uma árvore frondosa, em que a qualidade dos seus frutos dependerão do esforço para o melhor evoluir, das técnicas para a melhor adubá-la, e do melhor conhecimento acerca do clima e da destruição das pragas. Por isso, negritem, conheçam-se a ti mesmos, sempre renovando o alcance conscienciológico. Que Jesus os abençoe. Anicete. Não deu para fazer mais, não. Também, né? Aí não teve nem o Silas hoje. O Silas só tá mandando um beijo para as moças. Para as moças. Silas Você já hoje. leu? Tá. Já leu? Pode ir. Boa noite. Ô, Pamela, você vai apanhar, viu? A Pamela tá aí? Só um Tá aqui. minutinho. Só um minutinho, viu? Tá de brincadeira. Vou nem falar nada. Ela escuta a gente. Deixa eu ver aqui por onde eu vou começar. Teve duas escritas aqui que eu vou ler, mas que para mim, assim, ficou meio bagunçado, mas eu vou ler assim mesmo. Ao som de Ave Maria, uma música que nos conecta à Mãe Celestial. Venho hoje, através desta, dizer a todos, de todas as mulheres encarnadas e desencarnadas neste recinto hoje, que todas têm um papel fundamental no universo. Saibam que o mundo também é bom, pois vocês existem. Existe uma conexão muito bonita hoje. Nossa Mãe Celestial manda chuva de pedras abençoadas para essas mulheres de todos os dias. Catarina. Não achei confuso, não. Para mim ficou confuso. Aí teve uma árvore torta, que eu não entendi da onde, né? Nossa. Não sei se vai dar para ver que tá clarinha aí, ó. Não escreveu nada, viu, gente? Só entortou. Aí depois teve esse outro desenho aqui também, que eles não escreveram nada. Que instrumento que é esse? Boa pergunta. Não faz pergunta difícil que eu não sei. Parece uma harpa. Parece. Agora eu não sei. Aí depois teve uma rosa com uma mulher de costas, escrito assim: Feliz Dia das Mulheres. Uma vez o amor foi solto por um amigo muito especial, que provou que o amor é liberdade, e que significa respeito e caridade. Pois 3 pontinhos.
que é muito mais que isso. Mas o que as pessoas não sabem é que o amor é uma lei universal. E que quando sabes sentir, serás plenos. Foi só isso. Aí aqui é uma flor, ó. Também não escreveu nada. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é pra mim. Tá, acabou então? Marcela? Gente, só para a Alexandra não estar aqui hoje, que ela está viajando, tá? Nossa, não, Alexandra. Boa noite. Boa noite. Tem 2 mensagens hoje. Boa noite também. A luz do Espiritismo veio para mostrar aos homens o caminho da verdade, através do qual será possível alcançar as infinitas moradas do Senhor. É preciso, portanto, realizar a prática do conhecimento adquirido, elevar os pensamentos e edificar ações. O conhecimento longe da prática torna-se estático, sem utilidade. Por outro lado, o conhecimento alinhado à prática é capaz de tornar o homem digno dos reinos dos céus, pois eles estarão muito mais próximos a Deus. Portanto, meus queridos amigos, estudem, adquirem a essência da palavra do nosso Pai Divino. Entretanto, não deixe que seu consciente estagne no tempo e enferruje. Você precisa realizar a caridade, a doação imparcial, o bem indulgente, porque mesmo fazendo pouco, será muito para quem o receber. Fiquem em paz, que o nosso amado Pai os abençoe e proteja. Esse não identificou. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje minha mensagem será breve. Quero deixar meus sinceros abraços a todas as mulheres, plano espiritual quanto físico. Foi uma luta muito dolorosa para aquelas que vivenciaram cada jornada. No entanto, gloriosa em sua essência, pois foi possível conquistas que antes eram apenas imagináveis. Quando se podia imaginar ser possível reunir com mulheres e discutir assuntos como política, planos públicos e carreira. Tais criaturas eram consideradas durante muitos e muitos anos apenas objetos de reprodução, de enfeite matrimonial e de propriedade do homem. Após muitas lutas e sob muitas dores, as mulheres puderam reivindicar seus direitos e, sobretudo, mudanças de olhares e de função na sociedade. Parabéns a todas vocês. Que suas estrelas possam brilhar, sempre e cada dia mais. Que bênçãos e rosas de Nossa Mãe Santíssima possam cair sobre vocês. Deus abençoe a todos. Do amigo que lhes quer bem, beber. Aí tem 2 desenhos. Esse daqui da rosa, dos 3 rosinhas. E esse daqui era para ser uma pomba branca da paz. E a pomba. Ficou a pomba azul da paz. Os desenhos aí, não é paiano. Vai ficar com o desenho da rosa. Deixa eu ver a da rosa. Vou mostrar pra você. Eu quero pegar o da rosa também. Se ninguém quiser, eu quero. Bom, obrigada a vocês. Pessoal, é isso então por hoje. Que Jesus abençoe. Muito obrigado pela companhia. Fiquem todos na paz de Jesus. A gente se vê semana que vem.